A Câmara de Dirigentes Lojistas de Valadares divulgou hoje o balanço do comércio com o Dia dos Pais. As consultas sobre CPF para compras com cheque cresceram 2,49%. No geral, a CDL estima que tem alcançado a meta de 5% no aumento das vendas. Hoje é comemorado o Dia do Patrimônio Histórico. É a mesma data de nascimento do historiador e jornalista mineiro Rodrigo Melo Franco de Andrade. O historiador ajudou a fundar ainda no governo Getúlio Vargas, em 1937, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, onde o historiador trabalhou até o fim da vida. Resgatar a memória do patrimônio de um povo é manter viva também a identidade de uma gente. A história e a produção de um povo se tornam patrimônio cultural. Os bens e as ações nas sociedades geram a identidade e a memória dos grupos. Pela cidade, os marcos do movimento de cada tempo. Esses, em especial, contam a história do povo valadarense, a produção, a fé, a justiça e os costumes dos cidadãos. O patrimônio histórico é todo aquele bem material e imaterial que traz alguma identidade daquele grupo social em que ele está inserido, que resgata a memória daquele grupo social. Então, o que a gente tem que destacar é que não são só bens materiais, são bens materiais e imateriais. Então, toda a cultura de folclore e de festas populares, tudo isso também a gente pode ser considerado como patrimônio histórico. Hoje se comemora o Dia do Patrimônio Histórico. Em Governador Valadares existem 10 patrimônios tombados. O painel cubista é um exemplo clássico. Nele, o artista Sebastião Rosa expressa na década de 60 a identidade e a cultura do povo valadarense. Na Rua Prudente de Moraes, patrimônios importantes tombados pelo município. O templo presbiteriano é da época da emancipação da cidade. A construção foi cópia de uma igreja presbiteriana irlandesa e foi tombada por completo. Na mesma rua, a fachada dos Correios foi preservada, tanto na frente como na lateral. A arquitetura é da década de 60. No caso do templo presbiteriano, o tombamento foi sobre o prédio inteiro, né? Então, todo o prédio está protegido. Já no caso dos Correios e da antiga cadeia pública, o tombamento foi sobre a fachada. Então, na verdade, o que está protegido aqui é a fachada. A parte interna ela pode ser modificada, mas a fachada ela não pode sofrer modificações. No caso dos Correios, aqui é um prédio que data de 1967, sofreu uma reforma recente, mas se você puder observar, não houve descaracterização da fachada dele. Na Rua Marechal Floriano, quem passa pela calçada quase nem percebe a presença de outro patrimônio histórico, a argola de amarrar solípedes, usada para prender os animais usados como transporte. Até a década de 60, Valadares era conhecida como a cidade das charretes. A argola de amarrar solípedes ela é da século XIX, início do século XX, período em que em Valadares tinha uma incidência muito grande de charretes e de animais de montaria. Valadares na década de 60 chegou a ser considerada a terra das charretes e aqui você encontrava vários pontos de charrete. Hoje em dia o único exemplar que existe na cidade é esse exemplar que nós estamos aqui, que é um bem tombado, entendeu? E a argola de amarrar solípedes, que era utilizada para amarrar os animais de montaria. Entre os patrimônios históricos da cidade, alguns estão em boa conservação, já outros precisam de grandes reformas. É o caso da antiga cadeia pública. Interditado, o local vai ser o futuro espaço da Biblioteca Municipal. Investimentos também estão previstos para a Açucareira. Um centro cultural vai ser construído. Nós estamos com 2 projetos grandes em relação aos bens tombados, né, do Patrimônio Histórico e Cultural de Valadares. Um é o da Açucareira, que o projeto foi aprovado, já foi licitado, a ordem de serviço já foi assinada, só está adequando alguns valores de planilha para poder fazer o início, deve iniciar nos próximos dias, né? A primeira etapa de restauração da Açucareira. O outro é aqui da antiga sede da cadeia pública de Valadares, que vai ser reformada para funcionar a Biblioteca Pública Municipal. O projeto também já foi aprovado, tanto na lei federal como na lei estadual.
Uma parte dos recursos o município já tem disponibilizado, a outra parte já tem alguns parceiros para estar investindo de acordo com a lei estadual e federal. E aí o próximo passo seria licitação, assinatura de ordem de serviço e já início das obras em breve. O Jornal das 7 fica por aqui. Uma boa noite para você. Obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã no mesmo horário. Até lá.